Quando a gente olha para os desenhos japoneses que fazem um sucesso danado, por que o desenho japonês faz esse sucesso? Cria escola, cria seitas, né? E os desenhos ocidentais não criam, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, você não tem adultos no nosso mundo obcecados por assistir. Qual que é um desenho ocidental? Laboratório de Dexter, né? Não sei se eu tô falando das coisas lá da minha época, né? Já tá coisa velha que ninguém assiste mais. Ninguém fica obcecado por assistir Ben 10, né? Ninguém fica obcecado por essa coisa. Por que as pessoas ficam obcecadas por Cavaleiros do Zodíaco, por Pokémon, por Dragon Ball, por Naruto, etc. O desenho japonês, claramente, ele é diferente do desenho ocidental. E tem uma série de diferenças, né? Ele tem esse elemento do fantástico, do impressionante, né? Geralmente os trabalhos de ficção vão ter esse elemento. Eles vão impressionar a imaginação. Mas os ocidentais também têm, né? Também tem. Então, o que é que tem no desenho japonês? Uma coisa que a gente observa é que o desenho japonês, ele é muito caracterológico, fortemente caracterológico. Quer dizer, as personalidades dos personagens, elas são muito desenvolvidas. Os japoneses parecem ter um interesse psicológico natural que eles expressam nessas produções de entretenimento. E, e eles criam um personagem assim, que tem um tipo de personalidade bem definido. E aí tem um outro personagem que também tem outro tipo de personalidade bem definido. Eles criam certos estereótipos. E eles fazem estudos de personalidade no desenho. Quando a gente pensa no Cavaleiro do Zodíaco, caramba, se você para pra pensar, todo o cenário do desenho, os poderes, ou até mesmo o mundo em que a pessoa está vivendo ali, ele é transformado para refletir a personalidade dos personagens. Por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco, você tem as constelações que dão o poder do cavaleiro, né? E tem uma armadura que corresponde a cada constelação. E aí você tem ali por exemplo, o personagem principal, o Seiya, que ele tem a armadura de Pégaso, que corresponde à constelação de Pégaso. Pégaso é o cavalo alado, né? Então você tem uma associação do personagem com o Pégaso, com a imagem do cavalo alado. E eles têm tanta intenção disso que o lema do desenho, né, da própria música tema da entrada do desenho diz Seiya, abra suas asas, né? Seiya de Pégaso, abra suas asas. Eles têm uma total consciência de que eles estão criando uma relação simbólica da personalidade do Seiya com a constelação de Pégaso. E eles fazem isso com todos os personagens. Então, você tem um personagem ali que o Seiya é japonês, aí tem outro personagem que é chinês e que é da constelação de dragão, e aí é o dragão chinês, né? E aí tem todo aquele simbolismo do dragão chinês, do Kung Fu, etc. Eles fazem toda uma relação, eles criam um cenário, um background da vida do sujeito, um problema biográfico, por exemplo, perdeu a mãe, teve a família assassinada por um outro cara. Mas tudo isso dentro de um quadro coerente para facilitar a expressão da personalidade do cara. E o desenho, a história do desenho em si, ela é para mostrar o desenvolvimento dessas personalidades, como que cada uma dessas personalidades amadurece, se desenvolve e realiza seus objetivos ou não. Em suma, são desenhos de conteúdo altamente psicológico e que representam simbolicamente as possibilidades de desenvolvimento de vários tipos de personalidade. E isso é uma das coisas. Uma outra coisa que talvez até esteja ligada com isso é que nos desenhos japoneses existem debates filosóficos constantes. Os desenhos ocidentais só falam de bobagem, só falam de jogar lixo no lixo, proteger as árvores, e sei lá, tudo bobagem, né? De vez em quando falam umas coisinhas assim, tipo, quando você machucar o seu amiguinho, peça desculpas, né? É tudo um moralismo assim de baixíssimo nível, superficial, coisa para criança de 3 aninhos, entendeu?
não conte mentiras, não engane seus amigos. Só uns moralismos desse tipo. Desenho japonês é assim, você pega dois personagens, eles vão lutar, vão brigar, e aí cada um tem uma filosofia. Aí, enquanto eles estão brigando, eles discutem, eles debatem a filosofia deles. Tem um que diz, não, não existe justiça, a justiça é definida por aquele que vence, então o que importa é o poder e tal. Aí o outro diz, não, né, o poder não importa, o que importa é a justiça. E no fim das contas, mesmo que você perca o combate, se você é justo, você prevalecerá no fim, e assim por diante. Então eles têm filosofias contrárias, o combate físico deles é uma representação simbólica do combate filosófico deles. E quem ganha a luta é a filosofia superior. Assim, que eu me lembre em todos os casos. Quando o cara ganha a luta é porque a filosofia dele é melhor do que a do outro. A ideia é essa. Em geral, o protagonista tem uma influência filosófica sobre os outros. Então, por exemplo, ele luta com o rival ali, o rival tem uma proposta filosófica inferior, e o protagonista derrota o rival, e aí o rival se converte à proposta filosófica dele. Então, o combate significa que você converteu o outro aceitou que a sua filosofia é melhor do que a dele, e ele abandonou a filosofia errada dele, né? Isso acontece no desenho japonês. Eu depois que me chegaram vários testemunhos, né, de que o pessoal estava obcecado pelo Naruto, eu fui lá assistir. Não é legal para criança, porque tem umas piadas sujas no desenho, mas eu entendi por que os adultos estão obcecados pelo negócio. Porque ele é exatamente isso, ele segue essa tradição do desenho japonês. E eu lembro de um combate que teve ali no desenho do Naruto, justamente com um cara. A filosofia do personagem central do Naruto é de que você faz o seu próprio destino, né? E ele diz assim, não, eu vou fazer o meu próprio destino. Eu tô numa posição inferior, eu sou odiado por todo mundo, desprezado por todo mundo, mas eu vou me tornar o cara mais importante da minha aldeia. E eu vou fazer isso a ferro e fogo. E ponto final, né? Só pela força da minha vontade. Essa é a filosofia dele, a ética dele. E ele encontra um outro sujeito que acredita em destino. E aí o outro sujeito diz, olha, o seu destino está traçado, né? Está nas estrelas, está escrito nas estrelas. O lugar onde você nasceu determina o que você vai ser. Os talentos que você tem determinam o que você vai ser. E você não quer aceitar isso porque você é um otário. Então agora eu vou derrotar você e vou te provar que sou eu que estou certo e que o destino que determina tudo. Você tem que aceitar o seu destino e ficar quieto, né? E eles lutam e claro que o protagonista derrota esse rapaz. E o protagonista derrota esse rapaz usando uma determinada técnica de combate. E aí, no final, ele diz assim, agora eu vou te falar um negócio. Sabe essa técnica que eu usei para te derrotar? É a técnica em que eu sou especialista, etc. Eu, lá atrás, eu não conseguia fazer isso nem no nível mais baixo. Todo mundo era melhor do que eu nessa técnica. E foi justamente essa técnica que eu usei para te derrotar. Então, quer dizer, eu me tornei tão bom nessa técnica que agora ela é a melhor técnica que eu tenho. Mas lá no começo eu não consegui usar. Então você está dizendo que a pessoa é determinada pelos seus talentos. Você nasceu sem talento, você está ferrado, você é um fracassado. Aceita seu lugar no mundo e fica quieto. Mas eu era um fracassado lá atrás. Eu me esforcei, eu dominei essa técnica e agora eu usei essa técnica para derrotar você, né? Todo mundo era melhor do que eu nisso daqui. Agora eu sou melhor do que todo mundo nisso daqui. Então eu venci o destino, eu venci as minhas limitações naturais. Essa é a filosofia dele. E de fato o outro personagem se converte à filosofia dele. Abandona essa ideia aí de que ele está determinado pelo seu destino. E começa a pensar que ele pode fazer o seu próprio destino. Não vou entrar nem no mérito, né, de se essa filosofia está correta ou não, mas o fato é que a representação dos desenhos japoneses é essa, né? Simbolicamente, quem ganha o combate é quem tem a filosofia superior. E, inclusive, muitas vezes, converte o inimigo à sua filosofia. O que acentua o fato de que o combate é só uma representação simbólica. Então, tem alguma surpresa em que as pessoas ficam obcecadas por esses desenhos? Não tem surpresa. Esses desenhos são estudos psicológicos e filosóficos. Então não tem nenhuma surpresa em que eles despertem o interesse dessas pessoas. E aí quando você vai ver, você tem que dizer, mas qual é o personagem com o qual a pessoa se identifica, né?
Quais são as opiniões que a pessoa tem sobre o desenho? Quais são os sentimentos que ela tem sobre tudo? Ali você vai conseguir descobrir, digamos assim, por que ela está interessada no desenho, né? Baseado no que ela está procurando ali. E claro que o desenho, por sua vez, vai ter uma influência sobre o imaginário dela, né? Então a estrutura do desenho é muito importante. Particularmente os desenhos japoneses, eles tendem a ter uma visão marcial da vida, né? Focado em coragem, em disciplina, em perseverança, etc. E essa visão de mundo vai ser transmitida para quem assiste o desenho japonês, né? A pessoa vai ficar com uma posição mais belicosa e mais disciplinada e etc. E pode até ser que a pessoa resolva fazer um kung fu, uma coisa assim, né? Às vezes chega a esse ponto literal mesmo. Agora, uma coisa interessante também desses desenhos é que eles não provocam escapismo. A pessoa não fica dizendo assim, eu queria morar no mundo do Naruto, eu queria morar no mundo do Cavaleiro do Zodíaco. Com Pokémon isso acontecia um pouquinho, mas a maioria dos casos não. O que Na verdade, fazendo uma errata aqui, na verdade tem muitas pessoas, muitos adolescentes, pré-adolescentes, que, que desenvolveram sim esse escapismo deli- delirante, né? Tipo, eu queria morar no anime do Naruto, no anime do Dragon Ball. Mas geralmente é mais com animes bem menos de luta e com um pouquinho mais de história. Então, tipo, as pessoas falavam muito isso em anime de Naruto, em outras fantasias, tipo, sei lá, alguns Sekai, que é aqueles animes onde o protagonista ele vai para um mundo medieval, desculpa, ganha poderes e tudo mais. Aconteceu isso um pouco com Sword Art Online. Então isso acontece sim, mas não necessariamente é culpa dos animes por eles serem extremamente estimulantes. Se fosse assim, todo mundo ia querer estar no mundo dos brain rot, né? Eu quero ser o tralaleiro, tralalá, eu quero ser bombardilo, crocodilo ou alguma coisa assim. Não é porque os animes são extremamente estimulantes. Uma outra questão, mas continuamos aqui. acontece é que ela faz uma transferência imediata dos, dos valores do desenho para a vida real, né? Imediata. E isso significa que esses desenhos têm um poder bem grande sobre a cabeça. Bem grande. Porque você não precisa, você não passa nem pelo estágio de ficar sonhando. Você já leva direto para a vida, né? Talvez por causa do conteúdo muito estruturado é, simbolicamente, né? Você tem uma coincidência total entre o que está acontecendo no plano psicológico, o que está acontecendo no plano discursivo e o que está acontecendo é, na realidade, vamos dizer assim, quando os caras estão lutando, etc. Você tem uma compatibilidade perfeita dos planos, então faz com que a transferência seja muito rápida, né? E talvez também o fato de eles girarem em torno de luta, né, faça com que a coisa já vá para o corpo, então, já quer se manifestar como ação e, e não como imaginação. Então vai ficar imaginando, se eu fosse o fulano, o ceia, eu ia fazer isso, isso, isso. Então você já quer fazer na hora, né? Você já quer ir pra porrada. Então os desenhos japoneses, eles são um fenômeno na nossa sociedade. E não é à toa, eles têm um poder muito grande sobre o imaginário. Muito grande. E nada desprezível. Eu, particularmente, aqui em casa, teve uma época que eu comecei a estimular minha filha mais velha a assistir esses desenhos mais antigos, né? Assistir o Cavaleiro do Zodíaco, o Pokémon, etc. É, por quê? Porque ela tinha um espírito assim, tava criando um espírito um pouco acovardado. E eu falei, não, esse tipo de desenho aí, eles criam é, eles geram uma inclinação mais marcial, mais pro combate, mais para enfrentar os seus medos, é, enfim, fazer as coisas, né? Não ficar com medo de fazer as coisas, ir lá e tentar, e etc. Se concentrar, se disciplinar, né? E ela é sanguínea, né? Então tem todos esses problemas de sanguíneo, essas inclinações assim, a preguiça, a covardia. E o desenho japonês ele é bem o contrário, ele é mais pro lado do colérico melancólico.
Então eu comecei a estimular ela, como ela gosta muito de desenho e tal. E ela começou a assistir e eu acho que é visível, assim, que conforme a criança vai assistindo, assimilando aqueles símbolos, ela vai mudando de atitude, né? Não é que a criança vai virar, da noite pro dia, vai virar uma pessoa super corajosa e disciplinada, mas começa a ser mais fácil convencê-la. A inclinação simbolicamente já está implantada nela. Então você fala assim, ó, isso é coragem, não desista e tal. Aquilo já está associado, essas ideias já estão associadas, esses sentimentos já estão associados com símbolos que ela absorveu e que foram impactantes. Então é como se as palavras tivessem uma ressonância imediata dentro dela. Quando a criança não está num universo simbólico favorável, você fala, mas as palavras não têm eco, né? Entra por aqui, sai por aqui, né? Então, às vezes, essas coisas ajudam, né? Claro que depende da pessoa. Se você tiver uma criança que já é um problema por causa de coragem demais, já é temerária, etc., talvez seja um problema. Vai precisar diminuir esse fogo, né? E aí o desenho japonês não vai ajudar, vai até complicar a sua vida. E aí você precisaria de algum desenho, talvez até alguma coisa oriental, mas não me ocorre nada no momento, mas que fosse mais assim, no sentido de incentivar a meditação, né, adquirir domínio de si. Star Wars tem um pouco disso, né? Guerra nas Estrelas. O Jedi meditando, e daí tentar implementar dentro dela a noção simbólica de que aquele que tem mais concentração é mais forte, de que a concentração é um poder. Então, de que você quer ser poderoso, você precisa também aprender a se concentrar e se acalmar, e não se deixar dominar pelas suas paixões. Isso aí vai no sentido um pouco contrário da maioria dos desejos japoneses, né? E assim vai, né? Então você pode usar isso para manipular certas tendências da criança ou do adulto, as suas mesmo. Não no sentido de que você vai mudar a pessoa só com isso, mas você vai criar uma ressonância maior para um certo tipo de valores, um certo tipo de inclinação, usando esse material. Tá aí o vídeo do nosso querido professor Rafael Falcão. Falcão, eu nunca. Sempre falo Falcão, mas é Falcão, né? Nem sei se eu pronuncio certo. De todo modo, o que eu poderia agregar nesse vídeo? Primeiro é interessante como ele fala da como às vezes a pessoa pode levar para o lado mais literal, né? Então, você vê Naruto, você vê Dragon Ball assim, aí você fica com aquele ímpeto, tipo, de fazer algo fisicamente, né? Então você vai lá, faz uma arte marcial, faz um boxe, começa a treinar. Se você for no Instagram agora e treinar o seu algoritmo, você até consegue ver umas pessoas fazendo isso, né? Então, tipo, você começa a ver conteúdo de academia ou alguma coisa assim, de motivacional, e sempre tem aqueles videozinhos de tipo, ah, se o Goku não desistiu, porque eu vou desistir e tal. Aí bota uns discursos de anime e o cara lá fazendo os exercícios e tal, entendeu? O rap, ele tinha um pouco disso, né? Tinha uns rap antigamente que o pessoal usava para treinar, aqueles rap mais underground. Acho que essa até é Till I Collapse. Eu acho que é do Eminem. Acho que é essa. Não sei. Posso estar enganado. De todo modo, essa parte literal é verdade. Porque, como ele falou, isso gera indireta, mesmo que indiretamente, o ímpeto de você querer fazer algo, né? Você olha lá o Naruto fracassado, amaldiçoado, com o demônio dentro dele, parará. E aí o Naruto é desprezado por uma vila inteira, não tem pai, não tem mãe. Claramente num contexto pior do que a maioria das pessoas. E, pô, ele ainda assim consegue tirar forças para buscar um sonho alto, que é ser Hokage. Seria mais ou menos o equivalente a ser um mestre, um líder, mais ou menos, de hoje em dia, de alguma coisa, de alguma organização.
Eu não falaria presidente, porque presidente é um cargo meio burocrático, né? Talvez um rei, um monarca, um Hokage se compare mais a um rei barra monarca do que a um presidente, né? Mas os animes, eles têm esse ímpeto transformador. E às vezes chega a ser literal. Isso me faz recordar de uma entrevista do Rodrigo Pimentel, o Capitão Nascimento da vida real, né? Que é o cara que idealizou Tropa de Elite e tal, com o diretor lá, que eu esqueci o nome. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que quando ele fez o Tropa de Elite, né? Quando o filme saiu, apesar de não ter sido grande bilheteria, mais por causa da pirataria do que porque não foi um bom filme, ele falou que, tipo, o filme só não bombou mais por causa que a maior parte das pessoas já tinha assistido o filme antes de sair, né? Aí ele falando assim, porque quando o filme saiu, ainda assim ele deu uma bombada, etc e tal, o pessoal foi ver nos cinemas de novo, e ele falou que alguns meses depois, tipo, papo de 6 meses depois, o número de pessoas que se inscreveu para o curso preparatório do BOP, uma coisa assim, eu nunca sei como é que é o nome, cresceu em mais de 600%. Então foi algo extremamente astronômico, sabe? Pode ter soado meio redundante agora, extremamente astronômico, mas foi algo astronômico, foi algo totalmente desproporcional, uma crescida assim que ninguém imaginava. Mas por que isso aconteceu? Por causa que no filme tem toda aquela imagem do Capitão Nascimento dando porrada em bandido, botando o bandido no lugar dele, matando o bandido, etc e tal. E é uma coisa que as pessoas, querendo ou não, falando ou não com a boca, a maior parte das pessoas deseja isso, a justiça feita, né? Porque o bandido, pelo menos no contexto do Sudeste do Brasil, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, mais no Rio de Janeiro até, ele mais se compara a um terrorista do que a um ladrão de galinhas, né? Então, as pessoas, elas não querem combater um bandido, um ladrão de galinhas, elas querem combater um mal maior, um mal que se aproxima muito próximo, que se aproxima muito do que é o terrorismo, por exemplo. E como é que se combate o terrorismo? Uma ação mais violenta, né? Mas isso não é a questão do vídeo. A questão do vídeo é como se transforma as pessoas. Então, aquele senso de justiça já tinha dentro das pessoas no geral. Quando elas veem um Capitão Nascimento da vida, um Naruto, ou alguém que busca a justiça, busca o bem, de forma assim incorruptível, aquilo nos transforma. E a imagem, ela tem um poder, né? Até seguindo um pouco agora para o campo teológico, já parou para pensar por que Deus se fez carne através de Jesus Cristo? Porque a imagem, ela tem um poder muito grande no homem, um poder transformador, um poder de conversão, sabe? Um poder de inspiração. Então, quando Deus falava lá dos céus, aos profetas e tudo mais, os profetas tinham que anunciar palavras para as pessoas e as pessoas tinham que quebrar paradigmas, preconceitos, sabe? Converter o seu coração por meio de coisas que elas não entendiam, né? Mas aquilo estava dentro delas. E qual foi o maior inspirador de transformação? Foi Jesus Cristo, porque ele chegou e ele fez. Ele mostrou para todo mundo, é possível. É possível você ser santo, é possível você buscar a bondade, a justiça. Claro que ele não é o único personagem da humanidade que mostra-se através do exemplo, mas ele é o melhor exemplo que se faz exemplo. Entendeu? Deu para entender? Então, o mito visual, ele é muito mais poderoso do que o mito simplesmente verbal, né? Então, é muito mais impactante para a humanidade um anime, por exemplo, do que um livro. Por isso que vai ter sempre, até o fim dos tempos, vai existir mais fãs de um anime, que tipo Naruto, do que se o Naruto fosse escrito como um livro. Com a mesma história, com os mesmos personagens, com os mesmos plot twists, com todos os mesmos elementos.
o anime sempre vai ser mais famoso do que o livro, o mangá, tanto faz. Porque o estímulo visual, você vê aquilo, quando você vê aquilo, vai direto para sua alma, né? Você vê alguém sofrendo, você não quer saber o contexto daquela pessoa, se ela merece ou não aquele sofrimento, se ela é uma pessoa má, uma pessoa boa. Você primeiro compactua com a dor da pessoa. Caraca, o fulano ali tá sofrendo e tal. Depois, com contexto, você pode coordenar seus sentimentos para uma coisa ou outra. Então, o anime tem esse poder. Eu não estou querendo comparar o anime com Jesus Cristo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, por exemplo, quando um católico médio, por exemplo, vai meditar a quaresma, a Páscoa, no caso, né? Um sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a imagem que mais aperta no coração? Você vê o Jesus crucificado, né? Ou quando você está ali na Via Sacra, ou vendo o filme do Mel Gibson, você vê ali Jesus sofrendo, e aí você vê um exemplo de extrema bondade, um exemplo de busca pela justiça, sendo flagelado pela maldade, pela corrupção, pela falta de justiça. E aquilo toca seu coração, né? Tipo, ah, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo, né? E aí, isso gera uma conversão. Não necessariamente eu estou falando que as pessoas vão assistir uma coisa e vão virar cristã, mas estou falando, tipo, que isso ativa uma potência que se transforma em ato. Um ato, às vezes, que é mais imperceptível, mais invisível, né? Tem a ver mais com uma mudança de pensamento, uma mudança de personalidade do que uma atitude especificamente, tipo entrar na academia. Né? Então você vê animes e aquilo ali transforma você. E por que os animes eles são mais cativantes do que os desenhos orientais? É como ele falou, os desenhos orientais são muito bobinhos. Então você vê um Laboratório de Dexter, você vê um Pica-Pau, por exemplo, você vê um show do Looney Tunes, e é a comédia pela comédia, o desenho pelo desenho, entendeu? Tipo, tem uma mensagem aqui a colar que são boas, mas no geral o desenho ele é puro entretenimento. Tanto é que quando vem algo um pouco mais, com mais substância, assim por dizer, no sentido filosófico, aquilo fica famoso. Então, por exemplo, todo mundo já viu Pica-Pau, todo mundo já viu o Laboratório de Dexter e tal, mas qual geralmente é os desenhos favoritos dos meninos ali da geração dos anos 90 e 2000? É Liga da Justiça, é Super Choque, é Batman. São desenhos que, tipo assim, por isso as HQs fazem tanto sucesso também. Ninguém para ler uma HQ, por exemplo, eu não sei se tem, mas se vendesse não ia vender tanto. Tipo, ninguém ia ler uma HQ do Laboratório de Dexter. Mas as pessoas compram, todos os anos, HQs do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. Sabe? Que mesmo tendo aqueles elementos fantásticos e extraordinários, por dentro existe uma história. O Homem-Aranha, por exemplo, é o que mais cativa as pessoas e vende. E é a cara da Marvel, por quê? Porque as pessoas gostam de aranha? Porque as pessoas gostam de vermelho? Não. Porque ele é o herói que mais se aproxima das pessoas. Ele não é o herói que salva o mundo. Também. Mas ele é o herói que salva a vizinhança. Então, o Homem-Aranha, ele não é aquele herói inalcançável, Deus superpoderoso, cósmico, entidade, não sei o quê. Não. Ele é um cara que tem poderes e usa esses poderes para se sacrificar pelas pessoas. E as histórias do Homem-Aranha costumam, por elas serem mais urbanas, ele enfrentando bandidos, salvando senhorinhas de quedas altas e tudo mais. Aquilo inspira muito mais as pessoas do que um cara que está num cenário totalmente extraordinário. Ele está numa galáxia diferente, salvando o mundo de um alienígena de um olho só, 10 tentáculos. Tipo, ninguém se vê. As pessoas até se veem nisso, mas muito mais de uma forma delirante, sabe? Tipo, quando eu tô aqui sentado e, caraca, se eu tivesse poderes, pudesse voar e tal, eu fico delirando, mas, tipo, o que inspira mais as pessoas de forma direta são exemplos diretos, né? Então, nos animes, apesar de também ter esses elementos extraordinários, dimensões diferentes,
entidades, demônios, yokais e etc e tal, ainda assim tem esse combate frente a frente com seres muito parecidos. Então, por exemplo, Naruto ele enfrenta lá a raposa de 9 caudas e tudo mais, que é para poder domar ela, enfrenta coisa, mas ele também enfrenta um grupo terrorista que quer implementar a ditadura da dor no mundo. Ele enfrenta um cara, como foi dito no exemplo aqui do vídeo, um cara que quer botar para ele uma visão de tipo, você tem um destino e você tem que seguir esse papel, você não pode mudar o seu destino. Ele vai lá e a filosofia dele vai ser melhor que a do inimigo, e ele vai ganhar o inimigo de uma forma meio mirabolante, mas a vitória dele simboliza a vitória da filosofia dele. À toa que a maior parte dos inimigos ou sucumbe de uma vez, morre ou se converte, como é o caso do Piccolo, ou como é o caso de outros animes, tipo o Jujutsu Kaisen, que o inimigo morre, tipo o Suguru Geto lá, é o Kenjaku, esqueci se é o Suguru Geto ou é o Kenjaku, que morre, sucumbe, pá, acabou. Entendeu? Então a filosofia do personagem que ganha, o vilão, sobressai. Né? Márcio comentou aqui, já vi esse vídeo do Rafael, bem massa, terei aqui eventualmente. Muito bem, meu amigo. Você é muito bem-vindo. Seja sempre muito bem-vindo aí. Se quiser participar da live, se quiser dar uma dica de vídeo aí para a gente assistir ou alguma coisa para a gente fazer, sinta-se à vontade. Bom, retornando ao raciocínio, troca a saída do vídeo do OBS para uma resolução maior. Cara, eu não sei fazer isso não. Papo reto. Deixa eu só aumentar um pouco a minha imagem aqui, enquanto está aparecendo aqui. Pronto. Depois eu aprendo a fazer transições mais dinâmicas em vez de entrar no OBS e arrastar o coisinha. Como eu tava falando, o, o anime ele ainda é direto a esse ponto, mesmo com as coisas extraordinárias. Então lá no Cavaleiro do Zodíaco tem os deuses, né? Tem Hades, tem Atena, né? Tem outros personagens lá. Eu nunca vi Cavaleiro do Zodíaco muito, nunca fui muito fã, então não sei muitos elementos. Mas ainda assim, se você perceber, os deuses têm uma forma humanoide. Então não é como se eles fossem uma entidade cósmica distante de outra dimensão e parará, pororó. Não. É um ser humano, visualmente falando, é um ser humano com poderes além, com uma mentalidade além. Então ele consegue, é como se fosse uma conversa direta com Deus, ou deuses. Então tudo no anime, apesar de parecer meio eufemismo, é mais humano do que às vezes desenhos orientais, que não tem tantos elementos extraordinários assim. As HQs, elas fogem um pouco disso. Então, por isso que animes como Naruto, HQs como Homem-Aranha, eles instigam mais as pessoas do que, por exemplo, uma HQ do Doutor Estranho, entendeu? Como, por exemplo, uma HQ, um mangá do Junji Ito, que é aquele mangaka lá de terror, entendeu? Vai na parte da onde tá a sua câmera e clica com o botão direito e vai em saída. Deixa eu ver aqui o que meu amigo tá falando. Saída, saída, saída. Filtros, polar, transformar, ordenar, redimensionar. Propriedades. Configurar vídeo. A configuração de vídeo que tem aqui no OBS. Controle de câmera. Estado automático. Configuração crossbar. Não sei o que é isso. Resolução personalizada. Acho que minha câmera morreu agora. Isso aqui é a resolução básica do YouTube. 1280 por 720. Aumentar 1600 por 896. Acho que a maior resolução que eu posso botar aqui vai para 1920 por 1080 FPS. Valor FPS da saída, formato de vídeo qualquer. Não tem muito o que eu fazer não.
Vai em pré-visualização que tu vai ver. Não sei se minha. Melhorou? Não sei se melhorou. A minha webcam ela também tem uma resolução máxima de 1080p, então 1080i, sei lá. Não sei. Bom, mas resumindo, é isso, né? Então, como eu estava falando, os animes eles têm essa proximidade com a nossa realidade, por causa que eles sempre usam elementos da realidade. Então, os personagens são humanoides, apesar de ter poderes grandes e etc e tal, né, extraordinários, inalcançáveis, tudo deriva ainda assim de uma realidade humana. Então, por exemplo, no Dragon Ball, para você aumentar o seu poder numa transformação, você tem que acessar uma raiva contra o mal. Então, é um elemento da nossa realidade. Às vezes, para a gente superar os nossos próprios limites, a gente tem que criar uma raiva maior ainda por aquilo que nos atrasa. É até algo meio cristão mesmo, sabe? Tipo, criar uma raiva pelo pecado, criar uma raiva pela maldade, pela injustiça, pela corrupção, que assim você vai conseguir superar a maldade ou seus limites para assim enfrentar melhor a maldade, né? No exemplo do Naruto, por exemplo, o chakra, ele é a junção da condição física, ou seja, quanto melhor a condição física, ok? Com a condição espiritual. Então, não adianta o cara ser bem fisicamente, mas ele não ser um cara alinhado espiritualmente. Eles não rezam para nenhum deus especificamente lá, não tem uma religião central. Tem até uma que aparece lá com o Hidan, mas não é a religião central do anime, que a maioria é. Mas a espiritualidade está muito atrelada a tipo controle emocional do corpo. Dá para entender isso. Então, tipo, dá para se entender isso no anime. Então, é uma realidade humana, sabe? Não é uma coisa, por exemplo, que tem nas HQs ocidentais da Marvel, da DC, por exemplo, que é um poder que tu adquire do nada. Tu foi lá, pegou um artefato, sei lá, no caso do Doutor Estranho, é olho de Khonshu? Não, Khonshu é o deus egípcio lá do Cavaleiro da Lua. Olho de Agamotto. Você pegou o olho de Agamotto, aquilo ali você não precisa de tecnicamente nenhum pré-treinamento. Aí você usa o artefato e consegue controlar o tempo. É isso. Tipo, você não tem um esforço físico barra espiritual. Não é algo que vem da realidade humana. Não existe algo na realidade, por exemplo, aqui onde eu tô, que eu vou pegar no máximo uma arma. Mas tirando uma arma de fogo, não tem algo que eu pegue assim, tipo, e agora eu tô super poderoso, eu evoluí fisicamente, espiritualmente. Tem um artefato. Então, por isso, é muito deslocado da realidade humana. Agora, o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha, por exemplo, ele tem poderes extraordinários. Que veio do veneno, que veio da picada da aranha radioativa e tudo mais. Show. Mas a maior parte do tempo ele está tendo que lidar com situações humanas, reais. Então ele sempre chega atrasado na escola, no trabalho, a mulher dele termina com ele tá com as contas atrasadas, ele tá tipo, sendo uma decepção para a família dele, ele, sei lá, perde o aniversário da tia-avó dele, né? Então, essas coisas acontecem, né? Da avó dele, no caso, a tia-avó, nem lembro se é tia minha tia-avó. Não sei se vai adequar a sua live nesse momento. Vai tocando barco aí. Show, meu amigo. Eu vou testando esses negócios de resolução e qualidade de vídeo e áudio nos vídeos, né? Sem ser em live. Porque em live não tem como eu ficar aqui editando a live todinha, ficar editando os aparelhos aqui, entendeu? Mas, mas obrigado aí pelo feedback aí. Se o áudio estiver bom também, se puder falar aí se o áudio tá bom ou não. Então é isso. É isso que eu tenho para falar dos animes. Os animes, eles são uma ótima ferramenta de estudo de caso psicológico e filosófico, né? Não é à toa que a maior parte dos animes, principalmente hoje em dia, que tá tendo bastante anime meio dark, com pegada dark, eles se apegam muito a vilões e heróis com filosofias ou totalmente antagônicas ou com algumas diferenças.
Eles não pegam simplesmente um herói que quer ser o melhor de todos por nada e um vilão que é vilão por nada. Eles pegam um vilão que tem todo um conceito, né? Então, por exemplo, no Naruto mesmo tem o Orochimaru. Por que o Orochimaru ele é um vilão? Por causa que ele faz coisas ruins para conseguir o objetivo de ser imortal, porque ele quer fugir da morte, porque ele tem medo da morte, porque ele tem nojo dos humanos e um ódio a si mesmo, que na verdade é transvertido num ódio aos humanos, porque na verdade ele não tem ódio aos humanos, eles têm ódio à mortalidade e tal, por causa que ele sofreu um trauma na infância dos pais dele que morreu na guerra e tal. Então, existe uma consistência, assim por dizer, uma substância filosófica, psicológica nesse anime que não tem, por exemplo, no Tio Patinhas, não tem, por exemplo, no Pica-Pau, não tem, por exemplo, no Laboratório de Dexter, KND, Turma do Bar, apesar de eu gostar muito desse desenho. Né? Não tem essas coisas. Entendeu? Então, são abordagens da realidade através de um desenho, que na verdade o desenho é só um símbolo. Ele é só uma imagem para representar algo da realidade. A ambição, a inveja, o ódio, o amor, a justiça, a corrupção. Um exemplo que eu gosto muito, que é um exímio exemplo de como, sei lá, simbolizar a inveja. É o Kokushibo de Demon Slayer. Então, o cara ele vira um demônio por pura inveja do irmão dele, porque o irmão dele se tornou melhor que ele. Então ele quer ser melhor que o irmão, só que ele vai viver pouco, e dentro do limite de vida que ele tem, ele não vai conseguir ser melhor que o irmão. O que ele faz? Ele vai lá e vira um demônio para ter imortalidade, treinar mais e ser melhor que o irmão. Então, ele se corrompeu pela inveja ao próprio irmão. Né? Algo meio Caim e Abel. Então, é muito interessante como os animes retratam a realidade sem a gente nem perceber. A gente nem percebe. Então, vamos